Olá, meus amigos, começando falando de esportes aqui pela JR Rádio Web. Tava tocando uma musiquinha boa, o Vidal tava curtindo aqui, o pessoal também. Hoje um programa muito bacana. Tô aqui mais uma vez substituindo o Vando Pereira. Desejo melhoras aí para a mãe dele, todo aquele abraço. Mas vamos falar de futebol. Hoje temos aqui convidados bacanas, Vidal sempre trazendo o pessoal gente boa. Bom dia, Vidal. Bom dia, Rony Braren. Bom dia, Antônio Vajão. Bom dia, Charles Meira. E a todos vocês, telespectadores e ouvintes. Exatamente. Para quem não conhece, né, o Charles e o Antônio Vajão, vocês estavam à frente da exposição da DJ, né, que a gente teve no museu aqui, que foi muito bacana, teve uma presença do público, e é sempre bom falar da DJ e conhecer a história, né? Para quem não conhecia, teve a oportunidade de ir lá na exposição no museu e conhecer mais um pouquinho. Bom dia, meus amigos. Bom dia, Vidal. Bom dia, Rony. Bom dia. Se apresente, Charles Meira, porque não estou sabendo. Charles Meira, cantor evangélico, blogueiro, artesão, um bocado de coisa. E Antônio Vajão. Bom dia, Vidal. Bom dia, Rony. Bom dia, Charles. Bom dia a todos os ouvintes. Telespectadores, ouvintes. Hoje é tudo misturado, meu Deus. Tudo misturado. Meu nome, para quem não me conhece, Antônio Varjão, museólogo do Museu Histórico de Jequié, e estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho de esportes, falar um pouquinho do museu também, né, Vidal? Com certeza absoluta. Vamos falar sim, ó, e a gente começou o programa, já tem o telespectador aqui, o Reginaldo Júnior. Flamengo, kkkkkk. É uma alegria quando o Flamengo perde. Vocês têm essa impressão também? Tristeza, velho. Eu só fico contente do Flamengo, só fico contente quando o Vasco ganha do Flamengo. Mas quando outro time ganha do Flamengo... Você não comemora, não, Vitor? Comemorar os outros ganhando do time, eu quero que meu time ganhe do Flamengo, não os outros times. Pra quê? Isso aí é como ter um ditado que diz aí que as pessoas... Vocês sabem o que é que eu quero dizer. Aí fica comemorando que os outros, o feito dos outros, e não o seu feito. Porque o mais importante seria o nosso clube que nós torcemos, que vença o adversário, seja Flamengo, seja outro que for. Mas se o outro vencer aquele time, que considera que é o grande rival, não vai, para mim, na minha concepção, não vai me trazer nada de benefício. Mas o pessoal gosta, viu? Não, mas é aquela gozação. Aquela gozação. Assim, olha, vocês ficaram perdendo tempo, assistindo a seleção brasileira na Copa América. Vamos começar o Campeonato Brasileiro, que vocês vão assistir a verdadeira seleção. Ontem estavam todo mundo falando que a seleção ia jogar, que a verdadeira seleção é rubro-negra, não é a seleção amarela e azul e branca. Pois é. Para quem não está sabendo, eu vou passar os resultados aqui, Vidal, da Taça Libertadores, também já falar aqui dos nossos patrocinadores. Começar falando, ó, na terça-feira, para quem não acompanhou, River Plate Cruzeiro, jogo 0-0, Cruzeiro vai ter a oportunidade de decidir em casa, né? A gente lembra que a Libertadores, diferente da Copa do Brasil, ainda tem a questão do gol marcado fora de casa, né? Então, foi um bom resultado para o Cruzeiro. Tivemos na sequência também Palmeiras 2-2 com o Godoy Cruz, jogo excelente, né? Aquele sufoco, uma penalidade máxima até vendida pelo goleiro palmeirense, estava perdendo de 2-0, foi excelente tudo que o Palmeiras estava precisando para continuar a sua classificação. Foi fora. Exatamente. O Cruzeiro também, o River Plate desperdiçou a penalidade máxima. Os resultados para Cruzeiro e Palmeiras foram excelentes devido às circunstâncias. É verdade. Marcar gol fora de casa é muito bom, né? Lá no Libertadores. Principalmente 2 gols. Tem uma vantagem. Aí na quarta, no caso ontem, tivemos Atlético Paranaense, perdeu para o Boca Juniors 1-0 na Arena da Baixada, né? A gente sabe que o Atlético lá dentro é muito difícil de vencer. Sabíamos que ia ser difícil, o Boca foi surpreendido, foi no ano passado, salvo engano, tomou 3-0 no primeiro jogo, né, do mata-mata, então já veio preparado, é uma equipe copeira, muito mais do que o Atlético Paranaense, tem tradição em conquistar a Libertadores da América, conhece com uma palma da mão, como se diz, o que é uma Libertadores da América, e por isso conseguiu surpreender, porque o Atlético teve que se expor mais na parte ofensiva para ganhar, fazer um bom resultado jogando na Arena da Baixada, para buscar administrar ou ampliar lá na Bombonera, na Argentina. Então, o placar de 1-0 é um placar que fica difícil para o Atlético reverter. Mas como o Atlético já conseguiu nada mais, nada menos de reverter
e chegar aos pênaltis e conseguir derrubar o milionário Flamengo, poderá conseguir surpreender e vencer o Boca. Pois não? Inclusive, eu acho, Vidal, por tudo isso que você já falou com relação ao Boca, eu acho que vai ser mais difícil para o Atlético Paranaense reverter esse resultado até do que o Flamengo. E o Flamengo tomou 2, mas vai jogar em casa e vai jogar contra o Emelec, que não tem toda essa tradição que o Boca tem, né? E cá pra nós é um time ruim, viu? É um time ruim. Eu tava assistindo o jogo ontem, o Emelec tem uns 3, 4 jogadores que brigam com a bola, viu? O Flamengo, eu acho que se esforçou pra perder ontem. Continuando, Emelec 2-0. Não tem aquele lance que foi um toque de mão do Atlético, que posteriormente veio a jogada e o pênalti. O Flamengo tomando 3-0, por mais ruim que fosse o Emelec, fica difícil você ser obrigado a fazer 3 gols ou 4 para passar. Porque você jogar para vencer já está difícil, imagine com a obrigação de um placar elástico. Aí tudo que o time do Emelec desejava, jogar lá atrás, dar bicão para tudo quanto é lado, e numa bola daquela ali trabalhada, vai lá, faz um gol, e aí o negócio fica difícil, porque os caras correm, que não é brincadeira, viu? É verdade, é verdade. Já que a gente tá falando de Flamengo, Vidal e meus amigos, como é que vocês analisam a escalação do técnico Jorge Jesus, que foi muito criticada? Ele fez algumas invenções, colocou o Cuejá no banco, colocou Rafinha de atacante, Rodinei titular. Como é que vocês enxergam isso aí? Na minha opinião, na minha visão, como analista, é de que o Jorge de Jesus, ele tem uma metodologia de trabalhar, e você às vezes contrata o técnico pela inovação, e ele buscou inovar dentro de uma competição do mata-mata, é muito perigoso. Poderia ali ele conseguir êxito, fazer os gols, vencer a partida, e todo mundo estaria hoje dizendo que é o melhor técnico do mundo. E hoje estão se criticando, pelo menos Barraco Cojá, que para mim, no setor de meio de campo, o melhor jogador do Flamengo. Ele, na concepção tática, naquilo que ele pregou durante os treinamentos, o Cojá não correspondeu da mesma maneira que correspondeu o Arão. E os torcedores, nós estamos analisando o que nós vimos na partida. Nós não estamos analisando mais o que nós vimos nos treinamentos, porque os treinamentos hoje são proibidos para toda a mídia e até para certos torcedores. Mas ele gosta de Arão. Mas eu estou lhe dizendo, porque o Arão e tanto o Abel cumprem uma função tática que para o torcedor, para a mídia, não vê coisas. Mas o treinador, quem já foi técnico, sabe a importância tática que tem. Agora, eu, na minha concepção, jamais barraria o Cojá. Jamais faria isso aí. Porque ele é o cão de guarda, é o homem que protege. Você está jogando contra uma equipe que pode ser inferior tecnicamente à sua, mas uma equipe também que tem um técnico do outro lado que usa a estratégia que hoje, pela televisão, você sabe a forma que o time joga. Ele tentou surpreender o seu adversário, colocando o Rafinha, que estava de férias, de perna para o ar, veio agora, terminou uma pré-temporada, tem que fazer aquela pré-temporada até chegar, ele chegou já no decorrer já da pré-temporada do Flamengo, você coloca ele na lateral, coloca no meio de campo, ele vai se adaptar. E nessa adaptação e nesse entrosamento do meio de campo, foi fatal para o Flamengo perder essa partida. A alma do time é o meio de campo. Foi fatal, exatamente. Ele não quis, talvez, barrar o Rafinha. Ele está inventando. Eu acharia que ele deveria colocar o Cojá e o Arão, que já está com mais entrosado ali no meio de campo e sobrecarregou muito, principalmente os atacantes de lado e também os meias. O Diego teve que se redobrar, tanto foi que acabou se machucando, se contundindo, porque ele está brigando pela posição no time e o Flamengo acabou, o Emelec com o jogador expulso, que poderia tirar a vantagem. Posteriormente, tinha feito as 3 substituições e com isso perdeu o Diego, que vai demorar aí um pouco para se recuperar. É verdade, eu acho que o Cuejá, a saída dele, fez com que as laterais também do Flamengo ficassem muito desguarnecidas, muito vulneráveis, porque o Cuejá, ele marca muito, ele marca bastante e acabou dando, né, fazendo com que o time do Emelec atacasse pelas laterais e não tivesse quem desse proteção aos laterais. E também a gente não pode
a gente tem que ver que hoje em dia a gente pode jogar até com 2, com 3 volantes. Isso não quer dizer que o time está sendo defensivo, não. Exatamente, porque os 3 volantes saem para o jogo. Pode sair para o jogo. Você vê que o melhor momento do Bahia esse ano foi quando estava jogando com 3 volantes. Quebrou um dos volantes, o time do Bahia sentiu. Desestruturou. Não conseguiu. Exatamente. Inclusive, eu acho que o treinador deveria continuar com esse esquema, tirar o Ramires, que não está bem, e voltar com 3 volantes. Porque Ramires, além de não estar bem, o Ramires não é um jogador de alta marcação. Ele é um meio atacante ofensivo. Então, ele não consegue cumprir aquelas determinações táticas. E o Bahia, uma das causas, né? Não é o total, porque nas finalizações também o Bahia está perdendo. Nós falamos, não está fazendo gol, né? Nós estamos falando na concepção tática, minha gente, dos 3 volantes. Exatamente. Isso não quer dizer que os 3 volantes sejam só defensivos. Eles têm muita utilidade. Tanto na parte da marcação, um fica mais fixo, que é considerado o volante, mas quando o time tem a bola, ele tem que participar da distribuição, que no passado não acontecia isso. Ele era um xerife, era para poder matar, o cão de guarda, matar a jogada ali para proteger seu setor defensivo, e quando tivesse a bola, dava lá para os meios jogarem, para lateral. Ele não... A função dele é justamente proteger o volantão, né? O volantaço, né? Hoje, ele faz as duas coisas. E tem qualidade de saída. Ele tem qualidade na saída de bola. Então foi uma perca que aí o Jorge de Jesus pisou na bola, na minha concepção. Exatamente. Não demora muito tempo. E também, dele ter feito as 3 substituições logo, né? Acabou acontecendo a contusão do Diego, que aí não pôde mais substituir. Estava eu e Rony conversando, é porque a Libertadores da América é uma competição diferenciada de algumas competições, no sentido europeu e tal. É uma competição que as pessoas, que os times têm que se prepararem para o sentido de que é uma Libertadores. Não é aquele joguinho bonitinho, né? Joguinho, às vezes, muito técnico, não. É muita raça, muita determinação. Por isso, veja a vantagem de conquista dos times argentinos diante do futebol brasileiro, que não dava muita importância à Libertadores. Colocavam o seu time praticamente misto. Hoje que passaram a dar importância, porque é o caminho para você chegar a disputar o Mundial Interclubes. É justamente a Libertadores da América. A competição é diferenciada. Tanto é que o brasileiro, os times brasileiros, ficam trazendo jogadores uruguais que fizeram, colombiano, que já conhece. Então, o técnico Jorge de Jesus, ele conhece com uma palma da mão dele o futebol europeu, mas não conhece, por mais que ele tenha lido, escutado, tenha visto, o futebol sul-americano. É totalmente diferente. Uma Champions League e uma Libertadores. É totalmente diferente a concepção. Mas o Flamengo contratou para ser totalmente ao inverso do Abel, que cuidava da casinha e buscava justamente os contra-ataques para ganhar as partidas. Hoje o torcedor do Flamengo, ele prometeu que o Flamengo vai jogar o tempo todo para frente. Não vai procurar se defender, independente do que esteja o placar. Então ele está buscando fazer isso. O erro maior dele foi justamente a improvisação do Rafinha, do Rafinha no setor de meio de campo. Agora, Vidal, vamos falar dos nossos patrocinadores, começando por Café de Itaúna, está aqui na nossa frente, o cafezinho a gente vai tomar daqui a pouquinho. Eu já ia reclamar. Já ia reclamar. Tá querendo café? O Café de Itaúna, tá um cheiro bom aqui, o café. Fazer propaganda tem que tomar, né? Tem que tomar. A gente vai tomar um cafezinho. Tem também Alimentos do Lar, que, como o Vidal lembrou ontem, patrocina o patrocinador master do Bahia, né? Exatamente. E também o patrocinador... Chegou a sorrir aqui. Também o patrocinador da primeira Copa do Lar de Futsal na Arena SR6. A Arena SR6, que é do Salles, do pessoal, tá também nosso patrocinador aqui. E o quiosque da Nildete Milho Verde, ali na Praça Rui Barbosa, que o Vidal sempre está ali assistindo jogos. Quem gosta de futebol vai para ali comer um vinho. Mas ali não engorda assim, não. Aí é outra coisa. Lá tem milho não engorda assim, não. Não faça propaganda. Aí temos também o novo patrocinador. Alimento. Eu acho que deve comer o milho. Tem que comer milho, mas tem muita coisa também lá. E também a farmácia Apotec Popular, novo patrocínio, novo parceiro chegando aqui no Falando de Esportes. Agora, Vidal e meus amigos, eu vou ler aqui os comentários que o pessoal não para de falar aqui, né? A gente tem que passar pelos comentários.
O Reginaldo lembrando, a torcida do Flamengo é a pior do Brasil. Aí ele fala, ó, meu time venceu essa semana lá no Uruguai. Ele tá falando do Fluminense. A gente vai falar da Sul-Americana. Pensei 2-1. A gente vai passar. O Jean Guto Santos, ó. Avisa a diretoria do Flamengo para contratar Henrique Cristo, que aquele Jesus lá não vai dar jeito no Flamengo. Aí o Reginaldo, o Flamengo vai jogar em casa e vai tomar um Maracanã. Não é bom o Henrique Cristo, aí tem que contratar o Zé do Caixão para enterrar logo. O pessoal gosta de perturbar o Flamengo, né? Aí o José Carlos Santana. Bom dia, tive o prazer imenso de conhecer esse ilustre cantor Charles Meira. Fala que é Nego Buda, que fez o grande evento no Cururu, Atlanta versus ADJ, que no final do ano tem mais. Ele disse no final do ano tem mais. Um primeiro Bavi em Jequié no campo do Cururu no dia 21 de dezembro com as presenças dos jogadores Mantena, Robson Luiz e Valdomiro. Atenção, Nego Buda 2020. Tá se lançando já aí ele, ó. Todo esse pessoal comentando. Deve ser 2020. Dalmir que deu a camisa do jogo. Deu a camisa? Ó, bacana. Vocês podem continuar mandando seus comentários aí. Não esqueça de curtir e compartilhar o programa. Agora, para a gente continuar falando dos resultados, tivemos Internacional 1, Nacional do Uruguai 0, o Inter jogando fora de casa, ótimo resultado. E o Guerreiro, não sei se vocês têm essa mesma impressão, se encontrou no Internacional, porque eu nunca vi o Guerreiro marcar tanto gol na vida assim. Exatamente. E olha mais, ontem nós estávamos conversando ali na praça com os amigos, Boca, com o Nilson e também com o doutor Nemias, de que ele tem um pouquinho de mágoa do Flamengo pela questão, é evidente que o Flamengo não teve culpa na questão do doping, né? Mas ele achou que o Flamengo não quis abraçá-lo e quis diminuir o salário e também o tempo de contrato, e já o Internacional foi diferente. Mesmo com todo aquele problema, com o risco dele nem jogar mais futebol. É verdade. Fez o contrato com ele, acreditou, pagava o salário do mesmo ele não estando jogando a parte do salário, e ele com pouco, sem praticamente jogar, sem atividade, jogou a Copa do Mundo e ponto, ficou parado, mas voltou jogando em alto rendimento, que é muito difícil. O cara tem que ser muito profissional, que nesse tempo de parada mantesse a forma física. E o Guerreiro continua igual a vinho. Quanto mais velho, melhor. Na Copa América, se preparando para a Copa América. Exatamente o que eu estou lhe falando. Mas aí ele veio já no Campeonato Brasileiro, antes da Copa América, mostrando, jogando em alto nível. Para um jogador que leva tanto. Já pensou, 8 meses de jogador parado, sem nenhuma competição. Treinar é uma coisa, jogar outra. Mas nem podia treinar no clube, né? O doping suspende até isso, né? Suspende até do clube. Ele tinha que ter uma academia no lugar. E ele voltar render, jogando em alto nível. Uma vitória excelente do Internacional. Muito boa. Jogando fora de seus domínios. Uma coisa interessante também é que o Guerreiro no Internacional ele está com a maior média de gols de toda a carreira dele. É verdade. Maior média de gols. Se eu não me engano, 17 jogos, 11 gols. Então, tá uma média muito grande mesmo. O Guerreiro tá fazendo diferença pro Internacional, que tem essa vantagem aí. Agora, pra gente falar terminar os resultados aqui, tivemos ontem Botafogo e Atlético Mineiro. Botafogo do nosso querido amigo professor Tuxa. Perdeu jogando no Engenhão para o Galo por 1-0 e agora vai ter que tentar reverter isso aí jogando lá no Independência. Não é fácil não, né, Vidal? Gol de Vinícius, ex-Bahia. Ex-Bahia, né? E parece que tá dando certo lá no Galo. Ele é titular. Tá fazendo gols. No Bahia ele foi escorraçado. Ele começou bem o Campeonato Baiano, teve aquela polêmica lá da dancinha dele, mas depois no Campeonato Brasileiro não jogou bem. O Vinícius saiu do Bahia, foi pro Galo, hoje é titular e tá jogando bem lá, né? Isso é muito importante, jogador se adaptar, né? Se adaptar ao futebol. E quando ele consegue, que tem jogadores que ele só atua com alto nível, até com desenvoltura, quando ele sente que as pessoas acreditam nele. Já tem atletas que, quando ele percebe, por olhar de vocês, que vocês não acreditam, não dá aquela força, ele cai de rendimento. Psicologicamente, o atleta é uma coisa que só quem conhece a psicologia, e por isso o técnico não tem que só ter o conhecimento técnico e tático e físico, mas também buscar o psicológico, porque é evidente que algumas grandes equipes têm psicólogo, né? Mas o técnico que comanda, ele sabe que tem jogadores que se abatem quando eles são barrados. O Cojá mesmo, ele não está nada satisfeito de era o titular absoluto. Melhor jogador para alguns. Do Flamengo, posteriormente passou a não ter essa confirmação de que será titular absoluto do Flamengo com Jorge de Jesus.
uma aposta que eu acredito que a diretoria do Flamengo jamais acreditaria que o Cojá tiver. Inclusive, o Flamengo renovou o contrato do Cojá, aumentou o salário, aumentou a duração do contrato do Cojá. E quando vem o técnico chega e coloca Mas na reserva. vai jogar para frente, ele não vai ter oportunidade mesmo. Mas ele sabe jogar para frente. Ele fez, na seleção, não foi a seleção do Paraguai, não foi que ele estava jogando? A seleção que ele jogou, ele fez o gol. Ele vai para frente. Agora, no Flamengo, ele exerce uma função que ele tem que se sacrificar taticamente para o bem do clube. Do time. Colômbia, né? Ele é colombiano. Colombiano, melhor dizendo. Ele tem que se sacrificar taticamente para a equipe tenha, outros jogadores tenham mais liberdade de criar. Porque a função maior dele ali, a princípio, você pode notar que no futebol sempre eram 5. Os 4, os 2 laterais, 2 zagueiros e um volantão. Essa concepção. Depois se colocaram mais um volante. Se passaram a ser 6. Como é hoje, todos passaram a ter a obrigação de marcarem os 10. O goleiro, dependendo da jogada, pode até marcar. Joga até no meio de campo. Exatamente. Então, inclusive, vai lá fazer gol também. Então, às vezes, vai lá, tem goleiros que vão lá, já fizeram gols de cabeça e tudo. A função hoje em dia é balanceada. Você tem que saber marcar e tem que saber que atacar. Você tem que fazer duplas funções a triplas. O goleiro do Flamengo joga mais adiantado. Inclusive, o goleiro do Flamengo falhou no primeiro gol, viu? Primeiro gol, no cantinho ali, ele falhou. O segundo não, porque resvalou, ele já ia no canto direito, a bola resvalou do zagueiro e entrou no canto esquerdo dele. Eu comparo até o que você falou, Vidal, que hoje em dia todo mundo marca, todo mundo ataca. É como profissionalmente também. Hoje em dia a gente não faz uma coisa só. Hoje em dia o profissional tem que saber fazer tudo. Mas se não fizer, ele sobra. Um bom profissional, senão desaparece. Se não souber fazer, esse profissional que fica limitado, vai fazer ali uma reportagem. Ele falou, mas a reportagem eu não sei fazer, eu não gosto. Essa palavra não gosto é sinal de desemprego. Sabe o que é isso? Você chegar para um dono de uma emissora de rádio e televisão, seja o que for, e dizer assim, não, um jornal, e dizer assim, não, eu não gosto de fazer isso aí, não. Ele olha para o rapaz. Aqui um dia ele vai achar um polivalente que mexe em computador, em redação, editor, ele quer, hoje as grandes empresas querem a polivalência do profissional. Comenta, né, tirou tudo do ramo. Até comentar faz. Exatamente. A pessoa pode dizer, não tem, por exemplo, um exemplo, o Alex Escobar, ele é um baita de um apresentador, na minha concepção, e faz reportagem. E narra também. Ele comenta e narra. Ele tem que ser versátil, porque quando fulano de tal, por exemplo, Luiz Roberto, ele estava transmitindo o jogo Atlético Paranaense e Flamengo, ele perdeu a voz. Tem que ter alguém lá no estúdio da Globo, porque eles estavam lá, presencial. Muitas vezes é no off-tube, ele estava presencial. Tem que ter lá um repórter, um narrador esportivo, até comentarista já de plantão, se der algum problema, seja em qual for o estádio, ele já esteja preparado para fazer a cobertura. Isso se chama profissionalismo. Também tem na Rádio Sociedade, também tem. Fica no estúdio lá, pode ver nos jogos, tem sempre um narrador que apresenta a parte ali do plantão, mas está ali preparado, porque se tiver algum problema lá, eles entram para fazer. Então, o profissional hoje em dia não pode se limitar somente a uma específica função, apesar que naquela ele se desenvolve muito mais do que nas outras, né? Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho de futebol baiano. A gente falou sobre o resultado do Vitória jogando fora de casa contra a equipe do Londrina, perdeu de 3-1. Vitória, a gente achou que ia engrenar, ou pelo menos melhorar depois de ter conseguido vencer o Criciúma, mas parece que continua a mesma situação, né? Eu queria um comentário de um torcedor do Vitória aqui. Aqui, meus amigos, torcedor da Associação Esportiva Jequié e do Vitória. Ele foi para lá com a filha, com a camisa do Vitória. Então, Charles Meira, situação do Vitória, Série B. A turma já estão confeccionando o ingresso. Esse rapaz aqui já mandou um atraso para mim dizendo que é para a terceira. Olha, já estão confeccionando o ingresso. Assim, Vitória Jacuipense. Diga, Charles. Agora, nós estamos a seu dispor. Pode desabafar. Eu não sei o que está causando Vitória. Estão contratando, não sei se está contratando bem, né? Mas não está dando certo. O time está tentando vencer e não consegue.
Eu não sei dizer o que está acontecendo com o Vitória, não. Mas você acha que não ganha dentro de casa, não ganha tente detectar o que levou o Vitória a chegar a esse ponto que chegou. Ser rebaixado, ia ser em 2018, não foi. Ou 2017 não foi, foi salvo pelo Criciúma. E em 2018 acabou sendo rebaixado. Pela Chapecoense, me desculpe, pela Chapecoense. Ninguém sabe se é troca de presidente, troca de técnico, não sei, joga contratação, milhares de contratações, isso pode estar prejudicando o time também, né? Você não pode botar para fora porque não tem dinheiro para pagar quem está lá, né? E Paulo Carneiro, você achou que seria o nome ideal para recuperar o Vitória? Sim, eu gosto de Paulo Carneiro. Eu acho que poderia dar uma melhor. E você, como torcedor e também conhecedor de futebol, você acha que o Vitória se mantém na Série B? Eu acho que ainda pode se manter. Mas chegar a uma Série A, retornar a A, você ainda acredita? Por enquanto, não, né? Ele tem que se manter na Série B, por enquanto. Virou objetivo do ano no Vitória ali, não é? Se manter na Série B para depois se galgar a Série A. E seria muito ruim descer, né? Porque a questão financeira ia pesar demais. Vai para o fundo do poço. Agora, de um lado que está sofrendo, de um lado que está com esse problema, que nós não desejaríamos jamais que o Vitória estivesse nessa situação, nem qualquer equipe baiana, o Antônio Varjão, que é torcedor do Esporte Clube Bahia, ele vai relatar como ele está vendo o Esporte Clube Bahia, você que é da capital baiana, torce para o esquadrão, e vê o momento que o Bahia vive e o que o Bahia era no passado, um time desacreditado, um time que não tinha, como se fala hoje na gíria popular, moral, porque ninguém não vai para o Bahia, não, que o Bahia não paga ninguém, e hoje o Bahia está num patamar importantíssimo. Ia contratar ele para ser o técnico do Flamengo. Não, veja bem, Chaves, eu não estou alegre porque o Vitória está nessa situação, não. Muito pelo contrário, a gente brinca, a gente faz a gozação, tudo, mas eu acho que a gente tem que torcer pelo futebol baiano e pelo futebol do Nordeste. O ideal é que o Vitória suba, né? O esporte suba e que a gente tenha cada vez mais do Nordeste na primeira divisão. Eu mesmo estou muito alegre que o Confiança de Sergipe está fazendo uma Série C fantástica. Pode subir para a Série B o ano que vem. Então, isso, para a gente, eu acho que é maravilhoso, né? Então, com relação ao Bahia, realmente é como o Vidal falou, no passado, esses presidentes que o Bahia teve nos últimos anos, realmente levaram o Bahia a uma situação muito difícil, desacreditados, nenhum jogador queria vir para o Bahia, né? Hoje em dia, graças a Deus, o presidente Belitani está fazendo um trabalho fantástico, na minha opinião. Bom técnico. Não só ele, como toda a diretoria do Bahia, diretoria de marketing, inclusive. O Bahia está com mais de 40 mil sócios no momento. Isso é fantástico, né? E a torcida do Bahia? E a torcida do Bahia sempre presente, e acredito que quanto melhor o time tiver, mais sócios o Bahia vai ter. Infelizmente, o Bahia caiu muito, na minha opinião, nessa parada para a Copa América, né? A Copa América foi boa para alguns times que voltaram bem, para outros não. E para o Bahia eu achei que não foi bom. Mas eu acredito, como eu já tinha falado, né, no início, que o Roger deveria retornar aquele esquema dos 3 volantes, porque estava dando certo. O time lá atrás ficava bem guarnecido, a defesa ficava bem guarnecida, e o time saía bem nos contra-ataques com Arthur e Gilberto lá na frente, e estava dando certo, né? O Ramires, infelizmente, não está bem, né? É um rapaz jovem, eu acredito que vai voltar a jogar o seu verdadeiro futebol, mas no momento eu acho que ele não está bem, que ele poderia ficar mais um pouquinho no banco, e a gente não tem mais o Douglas Augusto, que foi embora para a Arábia, mas chegou um garoto aí do Flamengo, um volante, que jogou essa última partida contra o Cruzeiro. Eu gostei da entrada dele, eu achei que ele entrou bem, de repente poderia colocar ele e voltar com aquele esquema dos 3 volantes para ver se dava certo novamente. A eliminação para o Grêmio de Porto Alegre. O Bahia vem de 3 resultados não positivos jogando dentro da arena. Perdeu para o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, perdeu pela Copa do Brasil para o Grêmio e empatou com o reserva do Cruzeiro. Isso, você deixou de somar 6 pontos dentro de casa, né?
acabou somando, deixou de somar mais 5 pontos, porque 1 ponto foi somado. Isso traz prejuízo para a equipe do Bahia. Agora vamos falar a respeito de que vocês foram mentores, principalmente Antônio Varjão, para que o futebol de Jequié, que a Associação Esportiva Jequié, tivesse uma memória no museu, que levou a essa ideia e ser concretizada com grande êxito. A história da Associação Esportiva Jequié está ali no museu, fincada, marcada, para que todos pudessem acompanhar aqueles jovens, aquelas pessoas que não tinham conhecimento. Antônio Varjão. Bem, a Associação Desportiva Jequié faz parte da história da cidade, né? Faz parte da história de Jequié, e nós no museu temos procurado sempre fazer com que a memória, a história da cidade não se apague, né? Com a belíssima campanha que o Jequié fez na 2ª divisão no ano de 2017, levando o time até a 1ª divisão do Campeonato Baiano, fez com que essa ideia surgisse, né? De fazer uma exposição mostrando os heróis do passado e os heróis do presente. E convidamos Charles Meira, que foi o curador da exposição, né? Um dos curadores junto comigo dessa exposição, e que a gente sempre está agradecendo a Charles, porque, como acredito que muitos dos telespectadores sabem, eu não sou daqui de Jequié, eu sou de Salvador, vou fazer 4 anos aqui, então eu não tinha um conhecimento, né, de ex-jogadores, não conhecia os ex-jogadores da cidade, torcedores, ex-presidentes que tinham materiais que pudessem nos emprestar para fazer essa grande exposição, a DJ, a trajetória de uma paixão. E Charles Meira, como curador, foi a pessoa principal que veio, né, junto comigo, me levando para conhecer esses ex-jogadores, ex-presidentes, ex-diretores, pessoas que tinham material em casa, objetos como bola, luva do ex-goleiro Bonitinho, por exemplo, medalhas, etc., que pudessem prestar para a gente fazer essa exposição. E a ideia foi também fazer com que os jovens, né, de hoje em dia, soubessem da grandiosidade do Jequié no passado, né? Aquele timaço da década de 70, nós conseguimos mostrar através de fotografias, através de textos, através de objetos, para aqueles estudantes, que é o nosso foco principal no museu, os estudantes, né? Pudessem conhecer o que foi o Jequié no passado e também poder ver esse time do presente, porque 2017 tem pouco tempo, né? Então, veio esses jogadores que conseguiram esse título inédito para o Jequié. Então, mostramos o passado, a memória do Jequié, e conseguimos fazer com que pudéssemos retornar a ver o Jequié do passado e o Jequié do presente também. Agora, antes de Charles Meira, lembrar a todos vocês que o programa Falando de Esporte, na JR Rádio Web, também no Face Live, no Instagram tudo. E no YouTube, tem um patrocínio do Café Gitaúna, isto que é café. Também do quiosque do Milho Verde da Nildet, da Farmácia Apotec Popular, também da Arena SR6, do nosso amigo Paulo César Salles e de Ronaldinho, e dos alimentos do lar, da fazenda para a sua casa. Se não for o alimento do lar, é melhor não comprar. Falando em alimento, antes de retornar a Charles Meira, nós teremos logo mais à noite, às 19h30, 2 jogos pela primeira Copa do Lar de Futsal na Arena SR6, do nosso amigo Paulo César Salles e do Ronaldinho. Às 19h30, São Judas enfrentando Florestal. É Master? É aberto, campeonato aberto do futsal. E no segundo jogo, às 20h30, nós teremos Djalma Santos enfrentando Moreira Móveis. Já no sábado,
nós teremos às 20 horas Alegria de Feira de Santana versus Betis do nosso amigo André, ali no Calçadão. E no domingo, nós teremos Alegria de Feira de Santana enfrentando Moreira Móveis. Posteriormente, vou falar aqui da Copa Ouro. Agora vamos, Charles Meira, você que foi o professor falou que você foi o quê? Curador. Explica o que é o curador. Coisa Para os nossos tá telespectadores. curando o futebol de Jequié. Vocês são a relíquia, e você, Charles, não somente nessa questão do museu. Não. Nós temos que homenagear. Você sempre veio fazendo através do seu blog, o blog do Charles Meira, www.charlesmeira.com.br. Vocês acompanham, quem não estava acompanhando vai acompanhar agora. Você sempre estava passando fotos e histórias. E também não esquecer do nosso amigo Messias Memória. Foi fundamental para isso. Pois está sendo ainda, né? Exatamente, está sendo fundamental. Os louros, é claro que é do museu e de Varjão, no lado de Charles. Mas você foi um cri-cri para manter ainda lá uma parte da história do Jequié. Eu apenas colaborei com a história, né? Porque você mesmo participou comigo em várias entrevistas que eu fiz, com várias pessoas, jogadores, técnicos, entrevistas, inclusive do futebol amador. Eu comecei fazendo pelo futebol amador. Caxias, por exemplo, que começou dando as fotos. Exatamente. Comecei fazendo pelo futebol amador, com Dete Leão, certo? O meu amigo Antônio, da Avenida Rio Branco, Pascoal, certo? Então, fiz muita entrevista com o pessoal do amador, que nem chegaram a jogar no Jequié, certo? Dete mesmo não jogou. Porque a seleção é história, vai fazer 50 anos que conquistamos, e o Jequié conquistou o primeiro campeonato, que foi o intermunicipal, que era o torneio intermunicipal. Baianão também, eu estive presente. Certo? Então, você teve várias entrevistas que eu fiz. Foi, Maneca Mesquita, tivemos lá, no saudoso Vaqueiro, a Perca, né, que foi Vaqueiro, e Foca também, não foi? Foca, fizemos uma entrevista com Foca, muito bonita, Bria, foi muita entrevista. Porque o Vaqueiro ele nos procurou, como o saudoso Vaqueiro, que é o Ageu Porto Magalhães, nos procurou, igual a Charles, que é o Criqui, aquele que briga, que luta, que chega lá, reivindica, que coloca, e pá. Ele falava, vamos criar o hino. Foi no nosso programa, fizemos a campanha, cada um mandou uma letra, João Mendes foi, aí ajeitou, e desse hino da Associação do Esportivo Jequié, deve esse homem. Eu não vi. A esposa vai me dar eu vou dizer particularmente, eu não vi, aliás, não entrei na rede social que pertence à Associação Esportiva Jequié, nenhuma referência a respeito do Vaqueiro. Olha, se eu estiver errado, me perdoe. Eu não vi na comunicação disso aí, eu não vi essa questão de homenagear. Eu não que referente a isso. Exatamente, porque ele foi, se não fosse o Vaqueiro, que brigasse o Jequié, a DJ não teria até hoje um hino da equipe. Se por acaso o presidente do Jequié não fez isso, que se ele estiver ouvindo, que ele faça urgentemente. Porque eu acho que é uma coisa que eu não sei do sepultamento, que eu tive um problema de saúde também, não fui no sepultamento, se alguém da diretoria foi representando, eu não sei exatamente, eu não posso dizer. No velório. Porque hoje, né, Rony, tem a rede social, ninguém pode ter desculpa. WhatsApp, Twitter, Instagram, deve ter outra modalidade, tem o Face e tem o próprio Face, que hoje em dia o site também do clube, porque são pessoas que foram mais importantes, alguns que são mais, de que quem está lá no comando. Que fizeram muito mais para a DJ de quem estão hoje no comando. Conta que ele ia em todos os jogos. E ele estava, particularmente, ele me encontrou, confidenciou, estava decepcionado. Eu também estou. Pelas maneiras de tratarem, inclusive o próprio Foca confidenciou para mim das dificuldades que ele tinha quando chegava para poder adentrar o estádio. Porque tinha pessoas que o conhecia, quando via que ele vinha lá à porta, eu não sei, porque o pastor foi que mais exigiu disso aí. Tanto é que ele pediu, passou a camisa e foi entregue em vida. Não foi serviço que nós fomos lá e entregamos. Porque ele falou que uma pessoa de fora estava tendo muito mais consideração com ele do que uma pessoa daqui. E que viam, quando eles viam lá na porta, viravam as costas e se escondiam. Como é que pode? Ele disse para mim, porque ele não está vivo hoje para falar isso. Mas ele disse isso para mim, eu estou falando a verdade. Porque eles não tinham.
porque são pessoas que hoje no Bahia, você sabe, quem foi ex-jogador do Bahia tem sua carteira e um lugar separado lá. Principalmente os campeões, lá na arena, separado, onde é que tem. Porque você não pode nunca esquecer quem fez do melhor, que deu fogueteiro, vaqueiro, ainda doente, ia lá para o estádio Valdomiro Borges com aquele problema nas pernas, tocar fogo. Era polêmico, né? Em alguns momentos, é a maneira dele ser. Sim. Mas era um apaixonado pela DJ. Pelo Como Vasco da Gama, pelo Vascão. A exposição levantou muita moral do Jequié. Claro. Sim, o Jequié não tinha história. Olha quanta gente, né, ficou sabendo da história do Jequié, quem não sabia. É verdade. E uma coisa importante é que a exposição, a DJ, a Trajetória de uma Paixão, foi feita. Foca e Vaqueiro estavam vivos. E eles participaram da abertura da exposição, eles estiveram na abertura da exposição. Estava até vendo as fotos aqui. Vaqueiro sempre ia no museu, sempre mesmo. E Vaqueiro, quando terminou a exposição, ele doou uma placa de torcedor símbolo que ele ganhou ao museu. Essa placa está lá. Está lá? Está no museu, que ele doou para o museu. Ele ia doar mais alguma outra coisa, não foi? Ele falava assim, eu e Evandro Lopes são únicos vivos quando formou a primeira diretoria do Jequié. Na reunião para formar a primeira diretoria, era ele e Evandro Lopes estavam vivos. Rapaz. Ele e Evandro Lopes. Em breve trazer o professor Evandro Lopes, que é uma enciclopédia viva do esporte de Jequié. Inclusive, no meu livro que vai ser lançado em outubro, muitas coisas... Olha, em primeira mão aí. Novidade? Muitas coisas da história de Jequié vai estar no livro. Inclusive, a entrevista com o Vaqueiro. Inclusive, tem outra coisa que a gente pode dar aqui em primeira mão, né? A exposição de Charles Meira em outubro no museu. Quer falar? Sobre cartões telefônicos. Eu trabalho como artesão e a matéria é cartões telefônicos. Aí você vê a polivalência de Charles. Cantor, escritor, artesão, blogueiro. É artista. É um artista completo, né? Agora, e torcedor. Associação da Vitória do Flamengo e da Associação do Flamengo. Agora, sobe 3 vezes. 3 vezes. Agora uma dúvida, a exposição DJ, Trajetória de uma Paixão, se encerrou no ano passado, não foi? Foi no ano passado, acabou? Foi, né? E todo esse material, vocês falaram que o Vaqueiro doou também. O pessoal que não teve a oportunidade de doar também, se quiser ir lá no museu, vai encontrar esse material lá, como é que funciona? Não, quando terminou a exposição, todo o material foi devolvido, porque o material foi emprestado. Entendi. Ex-jogadores, ex-dirigentes emprestaram, né? A DJ emprestou o troféu de campeão em 2017 da segunda divisão, 2 taças que ganhou o ano passado, uma de melhor torcida do interior, outra de time mais disciplinado. Essas 2 taças ainda estão no museu, mas vão ser devolvidas, a gente está só aguardando que o diretor ficou de pegar, mas todo o material foi devolvido. Sim. Né? O que foi doado foi essa placa que eu falei de Vaqueiro como um torcedor símbolo, que ele levou e disse que fazia questão que ficasse no museu. Nós temos um painel que foi feito, esse painel tem os heróis do passado e os heróis do presente. Esse painel vai continuar no museu. Que são de fotografias daqueles jogadores do passado e dos jogadores, né, que ganharam o título em 2017 da segunda divisão. Escudo. A história do escudo de Jequié também está lá. Tá lá? Eu não conheço, eu vou lá. É uma história muito bonita. Eu vou lá. Sim, conta a história do escudo. Antoninho Embriúde foi quem fez o escudo. Ele pegou vários escudos, vários times e criou. Ele queria que fosse como o do Flamengo. Acabou sendo de outra maneira, diferente do desenho, sabe? Mas foi criado por Antoninho Embriúde. Ele era um artista plástico, professor de francês aqui em Jequié, que veio lá da França para cá, e o filho dele que ajudou. E quem passou tudo isso para mim. Tem um francês, né? Foi quem passou para a gente. Ele fez um mural muito grande com todos os escudos, chegando ao escudo de Jequié. Ainda está lá no museu. Tá lá. Eu vou lá hoje, inclusive. Antes de retornar ao museu, lembrando, né, que os nossos patrocinadores
Café Cadê o café? Gitaúna, isso é mais que café. Tá Não, preparando não lá, vamos tomar Charles Mendes. café? Calma que a pessoa teve que sair. Mas você toma em casa e compra de torradinho na hora, pode abrir. Você realmente, porque a pessoa que faz não está aqui no momento. Café Gitaúna é muito mais que café. Uhum. Alimentação à noite ali do quiosque de Nildete, do Milho Verde. Tem outras coisas, tem rabada, tem pamonha, canjica, tudo que da parte de milho, e tem mais outras coisas, dobradinha paulista, tem o churrasco paulista, com aquele pãozinho, aquela delícia, e outras coisas, a pessoa tem que buscar. Tem também o licor, um licor sai um licorzinho, né? Sai um licor, cafezinho, café normal, né? Gitaúna e café com leite também, e sai lá também. Agora, esporte, já sabe, na Arena SR6. Não somente para o campeonato, para a Baba, para os campeonatos, inclusive está acontecendo agora a Copa, vai também ter a escolinha, vai ter a escolinha do futebol, do futsal feminino, também tem para eventos. O espaço lá pode ser, justamente, se acerta lá, compareçam lá na Arena SR6. Também quero ir, não lá fui com ainda. Paulinho, vejo lá para você ver o que eu estou falando aqui. O que eu estou falando aqui, vocês vão conferir lá, na Arena SR6. Também temos, em termos de alimentos do lar, da fazenda para casa. Se não for do lar, é melhor não comprar. E farmácia Apotec, popular, os preços, ó, lá embaixo. Lá no Jiquezinho. Nós falamos lá no Jiquezinho, na Avenida Arthur Moraes, melhor dizendo. Certo? Tranquilo? Agora vamos à 11ª Copa Orocard de Futebol Society, Master e Aberto. Vamos, logo mais à noite, nós teremos uma rodada, que já é do Aberto, né? Às 19h15, pais e filhos enfrentando a FFJ. E no segundo jogo, às 20h45, teremos Café Paquera e Alambique. Já no domingo, já na categoria Master, vai pegar um sozinho ainda. Nós teremos Baba dos Amigos, às 8h15, enfrentando pais e filhos. Mais pais e filhos e JO Distribuidora. Já às 9h45, Supermaster enfrentando o 19º Batalhão. São duas categorias. Na sexta, categoria aberta, e no domingo a rodada vai ser pelo campeonato de Master. E Vidal? Pois não. É só para dar um toquezinho no problema do time feminino. Pois não, pode falar. Não é? Você sabe que não vai disputar. Falar com o Tinho, eu ultimamente já estava torcendo aqui de que é pelas mulheres. Ele mesmo falou aqui. Estavam fazendo bonito demais. Ele falou no menino que estava lotando o estádio. Não pode, Tinho, deixar do time disputar o Campeonato Baiano, não. Mas a dificuldade que ele tem... Ele vai conseguir. Ele tem que ir nos locais. Ele é uma pessoa muito conceituada, muito... que faz as ligações. Né? Ver a possibilidade ali, abrir um leque aí, fazer uma campanha para que o time possa disputar numa cidade dessa. Possam abraçar, né? Possam abraçar a equipe. Inclusive, Gel, salvo engano, é lá do lado de Birataia. A única Apesar que Ibirataia vai disputar a Intermunicipal, mas não impede, se o jogo em Birataia, quando jogar fora dos seus domínios, o jogo, sei lá. E quando o jogo for dentro de Birataia, tem o time joga fora. Tem Itajibá também, Gilson. Tem Itajibá, eu não sei, aí conversando com o doutor Gilson, que também foi médico das meninas. Segunda-feira, o nosso convidado aqui. As meninas não podem ficar sem disputar o Campeonato Baiano. Tem que achar uma maneira de abraçar essas meninas. Né? Ultimamente são as meninas. As meninas. Você vê que o time feminino, tanto no futsal, tanto no futsal, uma jogadora convocada para a seleção brasileira. Disputar a Copa do Mundo na Itália. Disputar a Copa do Mundo na Itália. E no futebol de campo, rapaz. Exatamente. E não é fácil, não, porque ele é um batalhador. Porque se ele ficasse esperando somente o recurso do poder público, jamais teria isso aí. Porque o poder público não vai destinar uma verba somente para isso. É porque é preciso justamente, ele consegue agregar, não só Tinho nessa parte, mas também o Arlon,
Sim, Marlon Ferreira. Juntamente com o Diego Santos, Diego. consegue justamente mostrar um projeto. Tem também um projeto daquele Marquinhos, também o professor Marquinhos do judô. Tem um karatê, quer A gente dizer... pode aqui também, você que está fazendo programa todo dia, né? Sempre está falando os poderes públicos, Inclusive, doutor Gilson, os deputados aí, porque não poder vereadores, fazer aí o uma comércio maneira... em geral, tem que dar um jeito para esse time Sim, disputar. mas aí vem-se a questão, que foi a questão não ter disputado aqui, por causa do estádio. Aí me diga alguma coisa. Você acha que o gramado do estádio Valdomiro Borges deveria continuar, como o engenheiro agrônomo disse? Olha, tem praticamente 4 tipos de gramas. E tem a maior porcentagem de ervas daninhas. E que o gramado teria que ser trocado há muito tempo. Mas existe a cultura de algumas pessoas que o gramado não era para ser tirado. Claro Que ia que ser resolvido aquilo ali. Que tem gramado pior do que o que tem aqui em Jequié. Agora, o gramado era bom, é de primeira? Pois não, Charles. A gente vai ficar pensando que porque aquele gramado que está lá pode melhorar, não existe isso. Tem que trocar para o melhor. Jequié precisa de coisas melhores, de mais locais para a pessoa sentar, mais arquibancada, refletores, tudo do melhor para Jequié. Mas você não acha que pesou agora, em qualquer projeto que tenha, que sempre vai bater na porta e dizer... Mas um dia ia acontecer isso. Sei, não estou falando do gramado, não. Dos lances de arquibancada, vai dizer não. Mas o estádio Valdomiro Borges só lotava quando jogou, quando teve a final contra Cajazeiras, mas quando contra o Vitória e contra o Bahia. Fora disso, o estádio Valdomiro Borges fica espaço. Aí que eu queria que você dissesse, porque como a gente vai buscar convencer essas pessoas que têm condições de destinarem verbas com um time na Série B? Não disputa um campeonato nacional, nenhuma competição, nem Série B, nada. A ter um estádio com ampliar. Mas a culpa não foi nossa, né? Mas eu estou dizendo, como é que nós que precisamos de estádio os maior, argumentos... A culpa foi de quem não cuidou do time. O argumento... Não é verdade? Os argumentos... Se a gente tivesse um time bom na Série C, C, como o Jacuipense entrou, ia precisar do estádio maior. Mas não cuidou do time, deixou o time cair. Você pensou? Agora é na série, que série de que é? Série B. Série B, entendeu? Não disputa nenhuma competição nacional. Não disputa nada. Eles vão buscar esses argumentos, já que não tinham pretensões a culpa é nossa, até de ampliar, vão achar esses argumentos. Por isso que não pode ampliar. Porque o estádio diminuiu, o Charles do estádio diminuiu por causa dessa proibição das Gerais. Exatamente. Porque quando as Gerais eram abertas, por exemplo, o jogo de domingo teve em Riachão, vocês assistiram? Não vi. O que aconteceu ali em Riachão? Toda aquela parte das Gerais foram tudo liberado, porque senão não tinha como comportava. A turma ficou em pé nas Gerais, ficou lotado, cercado. Tem que liberar aqui. Cercado. E Jequié proíbe que isso aconteça, por questão de segurança. Então não cabe ali naquele lance de arquibancadas, porque Jequié não tem uma cadeira. Olha, minha gente, antes do estádio Valdomiro Borges, Charles é testemunha, tinha cadeiras numeradas que o cara pagava e ficava ali. Eu conversei ontem com uma pessoa, a pessoa disse assim, mas o rico tem que ficar no meio do pobre mesmo. Eu não estou falando em questão de rico, eu estou falando quem tem condições de pagar mais vai querer buscar um lugar mais confortável. Aquilo ali é para se fazer uma estrutura, para construir já o quê? Camarotes, VIP, porque você atraía o quê? Os grandes investidores que viriam aqui para assistir jogos, como acontece nos estádios. No mundo inteiro. E no mundo inteiro. Você tem, porque quem tem recursos quer pagar mais, quer ter mais conforto. Não é discriminando a classe, não. Por dizer, muita gente hoje chiam e reclamam pela ausência do Geraldino das Gerais no Maracanã, que era uma grande festa dia de domingo, e a turma ficava em pé ali, não se importava não, minha gente. Então você ficava em pé ali, assistindo jogos, que era a alegria dos torcedores. Isso foi limitado pelo estatuto do torcedor. O Pedro Santos diz aqui, só lotava quando o Zé Bill era presidente. Ele falou, me lembro quando o Zé Bill Santana motivava o time. Tá aí o comentário do nosso ouvinte. Mas justamente quando o Zé Bill era presidente, as Gerais eram liberadas. Aí o estádio ficava lotado. Tanto foi que quando eu comandei a seleção de Jequié... Não. A seleção de Jequié, no amistoso contra o Vitória, campeão baiano de 83, aí no estádio Valdomiro Borges, nós conseguimos
nós conseguimos, naquela entrevista eu falei, Falou? nós conseguimos colocar mais de 8 mil pessoas no estádio Valdomiro Borges. Pois é. Porque a Gerais permitia. No jogo de Val Baiano, deu quase 10 mil pessoas. Porque além das arquibancadas das Gerais, ainda teve camarote ali na beirada do campo. Você pode ver que está no YouTube ainda. Você chega no YouTube, vocês vão ver os amigos de Val Baiano, que jogou Léo Moura, jogou todo mundo. Deu mais de 8 mil pessoas no estádio. O grande problema da limitação é a falta de conforto. E muitas pessoas estão chiando na questão do preço dos ingressos. Foi R$30, né? Aí eu boto na minha cabeça, sei das dificuldades. Mas como é que o time joga 4 vezes dentro de casa e está esse problema? Se você bota um campeonato baiano com 12 equipes, 11 jogos dentro de casa e 11 jogos fora, como é que você ia manter isso aí financeiramente? O torcedor não suporta. Então, os torcedores têm suas razões, briga pelo aumento, porque achando que o estádio com a capacidade maior, você pode diminuir o ingresso, como teve lá em Alagoinhas, tudo isso aí. E o estádio, como se diz, com essa capacidade, o ingresso tem que ser, porque se você botar ali 3 mil pessoas a 10 mil reais, a 10 reais, 30 mil, aí o time fica com 10 mil, 12 mil. O que é que esse time vai ganhar? 4 jogos, faça a conta. O time fica com 50 mil, olhe lá em 4 jogos, se o time estiver bem. É essa a questão. Porque a maneira que o Jequié tem hoje de recursos é através do seu torcedor. Tanto é que foram os torcedores que bancaram o time em 2017. A folha foi paga, tudo acertado naquela parceria com o gestor de futebol, o pastor Márcio Siqueira. Foi justamente que a renda do estádio e também do bar seria para pagar os jogadores. E pelo menos todo mundo saiu daqui, ninguém falou que o jogador saiu devendo, tanto é que os jogadores sempre quiseram voltar aqui para a Jequié. E dessa gestão, eu acredito também que não saiu devendo. Então, hoje, o Jequié tem credibilidade nesse sentido. Mas o estádio é aquela maneira de tirar, e esse ano não tirou. Não tirou e... Não tirou. E complicou para o futebol que ia feminino. ser o mesmo êxito de 2018, que também teve rendas pífias. Teve jogos aí que, inclusive, aquele último jogo contra a Camaçari, se Jequié vence em 2018, Jequié ou empatasse, Jequié estava na Série D, o público pode olhar no bordeiro lá, foi negativo. Complicou. Não foi o público que se esperava num jogo que Jequié poderia estar na Série D. Então, essas coisas que têm que ser discutidas. Quando a Jacuipense, que tomou aquele gol no final do jogo, aí é que se tem que se analisar o futebol. Por que o público não compareceu em massa naquele último jogo do ano, porque a Jequié só joga 4 vezes dentro de casa. No ano, né? No ano. E na última partida, o torcedor não lotou o estádio. O que foi que aconteceu? Faltou alguma coisa. Agora, Vidal, É isso que nós vamos detectar. estouramos nosso tempo, o programa foi muito bom. Já passamos do meio-dia, o programa foi muito bom. Corrigindo, não vou falar rapidamente do Sim. patrocinador, Café Gitaúna, do Lar Alimentos, Farmácia Apotec, Nildete do Milho Verde e Arena SR6. Eu vou levar isso para casa para fazer o café. Para não passar o tempo, para passar, lembrando que foi o Guto que fez aí uma observação que Vando nem veio hoje por causa do negócio do Flamengo, não. Vando está com sua mãe no hospital, bastante doente, então por isso Vando não compareceu ao programa, mas nós vamos orar e pedir a vocês também para orar pela mãe, pela genitora do nosso amigo, colega Vando Pereira. Mas Brian aqui, cada dia... Estamos tentando. Né? Sempre bom ajudar o amigo. Agradecer a presença aqui do Antônio Varjão, do nosso querido Charles Meira. Estava olhando o seu blog aqui, muito bacana. E sempre que tiver novidade no museu aí, por favor, venham aqui. Também tem um papo de boleiro aqui do lado. Vamos bater esse papo depois. As portas estão abertas. Tem um cinema. Tem um cinema hoje. É hoje. É quinta. Viu o nome do filme? Clube dos 5, filmaço hoje no museu. 7h30. É uma parceria do Cine Clube de Jequié com o Museu Histórico de Jequié.
toda quinta-feira, às 7h30 da noite. Nós não temos cinema em Jequié, mas temos cinema no museu. No museu. Compareça. Só filme de qualidade. No museu, a gente relembra sempre do passado, né? É, Cine E Museu. olhe bem que os cinemas eram perto só. Cine Jequié, o Cine Bonfim e o auditório mais distante, quer dizer, pertinho ali. Uhum. Paga alguma coisa? Tem algum dinheiro para pagar? De graça, não paga nada. Agora o gratuita. Cri-Cri vai sempre lá? O Cri-Cri, Ainda não foi, não. À noite ele não sai de casa. vamos puxar a orelha dele para ele ir lá. Rony vai assistir nesse filme. Hoje eu tô lá, toda quinta eu tô lá, o pessoal muito bacana, sempre escolhe um filme, toda quinta-feira eu tô lá com o pessoal do Cine Clube. Sempre aqui nós vamos no nosso programa e também do Rony no Papo Quem tá à de frente Boleiro, ele vai anunciar. Cine Clube? É o pessoal, eu, Júlio Lucas, o Lucas Ribeiro, o pessoal que se juntou, que gosta de cinema, criou um grupo, falou, vamos botar pra frente. É grande a tela, dá pra você ver. Não é uma tela de cinema, mas é uma tela boa e um som bom Mas também. esse Cri-Cri tem que ver lá, senão você diz logo tudo, ele fala, já sei como é. vai- Não, mas vamos assistir porque só rola filmaço, a galera entende. Filmaço hoje, vamos lá, o Clube dos Cinco, Clube do Cinco. não perca, Quem é um clássico. o autor do filme? John Hughes, é um filme clássico, com um monte de Daqui a adolescentezinho pouco ele quer saber famoso. Ele quer saber todos os... Falar pro público. Eu vou Eu passar, sei disso, eu tô brincando. mas compareçam, viu, gente? Um prazerzão. Valeu, muito obrigado pela presença, todo mundo que assistiu, pode assistir depois, curtir, comentar, compartilhar, e amanhã tem mais Falando de Daqui a Esporte. 1h30 está já no YouTube também. Estará no YouTube, não percam, acessem, brigadão pessoal, até amanhã, estamos aí.